O tema de hoje é sobre o Dia dos Pais. Um dia para movimentar o comércio, mas ele vem a calhar. Eu sempre tenho o hábito de dizer nessas datas comemorativas que elas são importantes para que pelo menos uma vez no ano nós venhamos a nos lembrar de quem é realmente importante na nossa vida. Então, para nos lembrarmos do Dia das Mães que temos mães, Dia dos Pais que temos pais, do Dia das Crianças que temos filhos para lapidar, e precisamos da Semana Santa e do Natal para nos lembrarmos da importância de Jesus na nossa vida e de todo o equilíbrio que Ele nos proporciona através desse conhecimento que vamos adquirir através do Evangelho e, acima de tudo, da sua prática. Então, a nossa preleção de hoje, eu quero dedicar para todos os pais, os encarnados e os desencarnados. Para todos os pais na figura de um avô, de um padrasto, de um tio, de um padrinho, de um amigo, aquele a que nos remete essa memória de gratidão pelo amparo que nos deu. Então, lembrar que o Dia dos Pais é todos os dias. E das obrigações que cabem dentro da família ao pai e à mãe, e também a responsabilidade que caberá também no futuro aos filhos. Então, a família, ela é o templo sagrado de redenção. Seja essa família consanguínea ou não. A família é o local de encontro de aprendizado, onde nós temos a facilidade e a dificuldade. A família é o local de encontro de almas, onde todos aprendem diariamente. É o local onde existem almas afins, onde nós, enquanto espíritos imortais que somos, a nossa trajetória nós fizemos amizades e inimizades. E na família está reunido essas pessoas com qual nós temos um afeto imenso, que nós aprendemos a exercitar aquilo que Jesus nos ensina, que é amar. Nós temos uma facilidade de amar aquelas pessoas, temos uma facilidade em conversar, em dividir tudo. Mas também tem aqueles desafetos, onde a repulsa, ela é real. E através da convivência dentro do lar, é a grande oportunidade daqueles que se amam e daqueles que se repudiam, de aprender a exercitar aquilo que Jesus nos ensina, o amor incondicional. Isso exigirá de nós paciência, tolerância. Então, os pais, quando recebem o filho, ele recebe também o tesouro para lapidar aquela alma imperfeita, proporcionando valores para que realmente entenda o que importa. E objetivos. Quando ensinamos valores, é muito mais difícil que os filhos se desvirtuem do caminho do bem, se desviem da piedade filial no futuro. Porque para os filhos também cabe a responsabilidade de exercitar aquilo que os pais, quando nos dão valores, nos mostra, que é o respeito, a tolerância e o amor. Mesmo que naquele momento o filho não compreenda, mas a semente está sendo plantada. Então, no futuro, para esse filho, é bom, enquanto filhos, venhamos a entender que em algum momento os pais vão precisar do nosso apoio.
A situação se inverterá de tal maneira que os filhos virarão pais dos nossos pais. E o contrário, os nossos pais serão nossos filhos. Na grande oportunidade de colocar em prática a paga daquilo que nos foi dado durante a infância. E os filhos ainda uma responsabilidade maior, porque existem pais que falham, que fracassam na sua missão, na sua tarefa de doar amor para o filho, de participar do crescimento do filho. E aí entra aquilo que Jesus nos ensina quando Pedro pergunta para ele: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar aquele que me ofende? E Jesus diz que infinitamente, porque Pedro pergunta: 7 vezes? Será 7 vezes? Não só 7 vezes, diz Jesus, mas 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre. Então, para aqueles pais que falharam na educação dos filhos, não tira a responsabilidade dos filhos cuidarem dos pais na velhice ou quando houver algum problema material ou algum problema físico. Então é preciso lembrar que nós somos almas eternas e existe a transitoriedade da alma. Então no Evangelho segundo o Espiritismo e também em Mateus capítulo 19, versículo 19, em Lucas capítulo 18, versículo 20 e em Marcos capítulo 10, versículo 19. Honrarás teu pai e tua mãe, para você ter uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Honrar pai e mãe, esse é o desafio dos filhos quando a situação se inverte. Porque quando exige cuidado maior, que nós temos que dar essa atenção, muitas vezes será necessário que o filho renuncie a muitas coisas. E aí é que está o grande desafio. Talvez os filhos não queiram renunciar para cuidar dos pais. E muitos farão isso. Por isso que cabe aos pais ensinar valores aos filhos, o que realmente importa. Não visando o que vamos precisar logo ali na frente, não. Porque aquele que aprende o valor da vida, sabe que ajudar é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então ele vai honrar aqueles que Deus está fazendo chamado para cuidar. Sabe das suas responsabilidades. Porque quando ajudamos aqueles que cuidou de nós na infância, não há uma paga para isso. Então, o Dia dos Pais, que é para movimentar o comércio, é tão bom doar um presente. Gostamos também de recebê-lo. Mas junto com esse presente, que a gente acrescente algo que é mais vital. A sua presença, às vezes na forma de um abraço ou de um telefonema para quem está longe. Aquilo que estiver ao alcance. Porque muitos não têm condições de comprar um presente, por mais simples que sejam. Por mais simples que seja, porque às vezes não está numa condição financeira propícia para isso. Então dê a sua presença, dê a sua preocupação, auxilie naquilo que está ao alcance. Porque assim a gente vai compreender que honrar o pai e a mãe, quando Jesus diz para teres uma vida dilatada na terra, é o plantio que nós fazemos ao longo da vida e a colheita que nós vamos fazer depois dela. E aqui também, a vida na terra é sempre uma colheita eterna daquilo que nós estamos plantando. E nós vamos também colher no plano espiritual. Porque da mesma forma que Deus vai perguntar aos pais o que foi feito daquele que eu te confiei para lapidar aquela alma imperfeita, também será perguntado para nós. E o nosso maior algoz, quando nós passarmos para o plano espiritual, o nosso maior juiz,
Será quando dermos a resposta e a nossa consciência nos acusar que nós fomos indiferentes ao chamado, que nós viramos as costas, que nós não ajudamos no momento em que eles precisaram de nós. Então, como é que nós vamos colher uma vida dilatada aqui ou no plano espiritual? O que é que nós vamos exigir de Deus se nós não fazemos a nossa parte? Se nós não conseguimos entender que o valor maior é amar e respeitar aquele que precisa de uma mão estendida. Então, as nossas responsabilidades, elas são reais, porque as nossas crianças observam aquilo que nós fazemos, porque essas crianças serão os adultos de amanhã e vão replicar aquilo que elas aprenderam. E pior, quando aprendeu esses valores, tem esse conhecimento dessa responsabilidade, do cuidado que deve dar e não faz, aquele que muito foi dado, muito será cobrado. Então, a nossa consciência será a nossa acusadora. E não adianta depois dizer, reclamar da vida, que nada dá certo, que Deus não olha por nós. Porque nós, quando somos chamados a olhar por aquele que precisa, nós viramos as costas. Nós somos indiferentes. No livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, nos diz o seguinte: a luta em família é problema fundamental da redenção do homem na terra. Como seremos benfeitores de 100 ou 1000 pessoas, se ainda não aprendemos a servir 5 ou 10 criaturas? Como ficamos diante de Deus? A nossa consciência estará mais leve ou pesada? É preciso lembrar também que o mais importante na convivência, que hoje em dia a família está sendo meio deixada de lado, né? As famílias, os valores familiares estão sempre deixando para depois. Que o amor está em pequenos gestos. Hoje não se tem tempo mais da correria dos dias atuais, dos pais quererem saber como foi o dia do filho, o que ele fez na escola, por que ele está tão quieto, procurar saber por que está tão calado, procurar saber como está a sua evolução na escola, levar a um parque, sentar do lado, a presença de ambos. E o crescimento fica onde? A falta de tempo nos tirou o exercício da convivência. E precisamos resgatar isso. Então os filhos ficam buscando muitas vezes essa ausência em outras coisas e também nunca vai encontrar, porque afeto não se vende no shopping center. O afeto, ele existe dentro de casa. Quando o pai senta do lado, vê o caderno do filho, vê as suas lições, procura ajudar nas suas dificuldades. Essa é a lembrança afetiva que a criança vai ter. Então, se a família hoje está em desuso, ela precisa ser novamente restaurada. As crianças hoje não sabem praticamente o que é brincar num parque, porque os pais não têm tempo para isso. E a infância, ela é um piscar de olhos. Quando vê, a criança já cresceu. A infância dela foi roubada. Hoje as crianças fazem uso de celular logo não tem idade. Não sabe o que exercitar, a convivência, vão saber às vezes na escola. E às vezes não, porque ela não sabe como interagir com o coleguinha. Ela não interage em casa.
Então, o Dia dos Pais é um encontro para a família, exercitar aquilo que, de repente, até os dias atuais, ficou sem exercitar. A vida é oportunidade. A vida é um breve momento. E as oportunidades, elas podem não surgir no momento seguinte. Então, as nossas responsabilidades, elas são grandes, enquanto pais e enquanto filhos. Mesmo para os filhos que se sentem sozinhos, a responsabilidade estará sempre presente. Cuidar um do outro faz parte, mas nem sempre estamos a fim de fazer e nem sempre queremos. Às vezes desconhecemos e mesmo com o conhecimento, desprezamos a chamada de Deus. Eu gosto sempre de deixar a reflexão da semana para que a gente possa entender como é importante nós nos lembrarmos dos mandamentos de Deus. Porque Jesus resume os 10 mandamentos nos 2 primeiros. Porque aquele que aprende a amar o próximo como a si mesmo, mesmo com as adversidades, ele ama a Deus sobre todas as coisas. E quando nós amamos Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, nós fazemos questão de fazer a convivência na família mais suave, mesmo quando há conflitos. Porque no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos fala disso, que o lar proporciona crescimento mútuo dentro da compreensão e da diversidade, das diferenças e das semelhanças, das facilidades e das dificuldades, da admiração e da repulsa. E Paulo, na sua primeira carta de Timóteo, no capítulo 5, versículo 4, ele nos diz assim: aprendam primeiro a exercitar a piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. E a reflexão da semana nos diz o seguinte: para ver como nós somos o espelho dos nossos filhos para o dia de amanhã. Um pai com idade avançada foi morar com o seu filho, sua nora e o seu neto. Era uma família muito pobre, com dificuldades financeiras. O pai, idoso, já com dificuldades de locomoção, dava muito trabalho ao casal, pois necessitando de cuidados, também aumentava as despesas da casa. E a nora vivia reclamando ao marido que seu sogro precisava sair da casa, pois além das despesas terem aumentado, ele dava muito trabalho e ela estava muito cansada. E o neto, o filho sempre observava a conversa dos pais. E assim, apesar da pouca idade, acompanhava todas as brigas que aconteciam por causa do seu avô, para que ele saísse de casa. E um determinado dia, apesar de contrariado, o filho chamou seu pai para uma conversa e solicitou que ele saísse de casa. Vencido por tantos conflitos com a esposa, ele disse ao pai: não quero mais você aqui. Tenho brigado muito com a minha mulher, tenho gastado o que não tenho. E o pai, ouvindo o filho, apesar de triste, entendeu a sua narrativa. Então o filho falou para o pai: nós não temos nada de valor. O que nós temos de mais valioso aqui é este couro de boi, que serve para aquecer no inverno. E como o senhor vai morar na rua, leve-o para se cobrir. E assim, o avô, muito triste com essa ação do seu próprio filho,
saiu carregando o couro de boi. De repente, para sua surpresa, o neto saiu correndo atrás dele, pedindo: vovô, me dá um pedaço desse couro de boi. E assim o avô dividiu e entregou ao neto. Mas o pai e a mãe ficaram intrigados por que o filho correu atrás do avô para pegar a metade do couro do boi. E assim eles perguntam: filho, por que você fez isso? E o filho responde: fiz isso porque quando o senhor e minha mãe ficarem velhos, como vovô, e eu tiver que mandar vocês embora da minha casa, precisarei ter um pedaço de couro de boi para dar a vocês para aquecer do frio. Essa é uma ilustração cruel. Não aconteceria provavelmente nos dias de hoje, mas mesmo que acontecesse com coisas diferentes, teria a mesma medida. Porque o que acontece quando os pais vêm morar com os filhos diante de uma necessidade física ou financeira, nós oferecemos o pior lugar da casa para eles ficarem. Jogamos sempre na cara o trabalho que nos dão. E isso acontece. Então, honrarás teu pai e a tua mãe, para teres uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor teu Deus há de te dar. Que nós possamos fazer a nossa parte, quando caber cuidar dos nossos pais da melhor forma possível, dentro daquilo que está ao nosso alcance. Essa é a nossa responsabilidade, será a nossa tarefa, que não venhamos falhar nesse chamado. Mesmo que tenhamos algum rancor, não devolver o mal com o mal, mas com o bem. E assim Deus sabe do esforço que fazemos para fazer o pouco ou muito, quando nós temos a grande intenção de ajudar. Fica a reflexão da semana.